Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Será que o Acordo de Redução das Emissões de Gases do Efeito Estufa, assinado em Paris durante a Conferência do Clima da ONU, será suficiente para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius? Quem nos fala sobre isso é o professor engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. Na verdade, os cientistas recomendaram que aumentasse a temperatura na superfície da Terra apenas em 1,5 grau centígrado e não 2, para que não houvesse os efeitos desnecessários e efeitos tão deletérios causados pelo aquecimento global. No entanto, mesmo que não seja ideal, o mundo precisava de uma meta global, somatória de todas as metas comprometidas pelos diversos países para minimizar o risco do aquecimento global. Considerando a alta probabilidade de que haja uma diminuição da capacidade de oceanos e de ecossistemas terrestres absorverem parte do excesso de gás carbônico, à medida em que o aquecimento global se acentua, torna-se essencial que as emissões líquidas globais sejam zeradas até 2050. Por isso, a descarbonização global da economia até 2050 representa um enorme desafio. Para que essa conta fechasse, precisaria que todas as reservas de petróleo e de carvão mineral permanecessem inexploradas. Além disso, será necessária uma implementação maciça e urgente de sistemas de energia renovável, advindas do vento, do sol e da biomassa, para substituir grande parte da energia produzida por fontes fósseis, como petróleo, carvão e gás, e além disso, haverá necessidade de um reflorestamento em grande escala. Há ainda um outro desafio: armazenar em poços profundos o CO2 emitido na produção de energia nas termoelétricas movidas a carvão e a gás. Hoje em dia, a produção de energia a partir de biomassa, álcool, biodiesel, bagaço, celulose é uma boa alternativa, pois o CO2 emitido na queima e no transporte é, em grande parte, recapturado pelas plantas na fotossíntese. Aos países tropicais, caberá uma missão fundamental: introduzir uma agricultura sustentável em larga escala para produzir essa captação de CO2 da atmosfera. Hoje, 25% dos gases do efeito estufa emitidos advêm da agropecuária. Enquanto as emissões advindas do desmatamento caíram 62% nos últimos 10 anos, as emissões da agropecuária e do setor de energia brasileiros vêm aumentando e respondem por quase 70% do total de gases do efeito estufa emitido. As emissões líquidas per capita do Brasil já somam 7,5 toneladas de CO2 por ano. Por outro lado, a crise hídrica dos anos de 2014/2015 exigiram o funcionamento de termoelétricas movidas a diesel ou a gás, e isso representa um profundo retrocesso nas emissões de gases do efeito estufa no Brasil. No período de 2010 a 2014, o PIB brasileiro cresceu 10%. Nesses 4 anos a 5, enquanto que, nesse mesmo período, as emissões de gases do efeito estufa cresceram 26,6%. Para manter sua liderança na transição para a economia verde, o Brasil terá que desenvolver uma agricultura sustentável e neutra em carbono, uma meta difícil de ser atingida até 2030, com a condição indispensável de zerar o desmatamento, restaurar ecossistemas em grande escala e aumentar até 2025 as fontes renováveis de energia em até 80%.
É claro que, observando o passado e o presente da emissão de gases do efeito estufa pela agricultura e pela pecuária brasileiras, nós podemos ter uma ideia de que aparentemente são metas irrealistas. É claro que a utilização dos financiamentos públicos permitirá a adoção de políticas públicas mais rapidamente através da difusão desse conhecimento abrangendo a agropecuária brasileira. Com a instalação de mais usinas eólicas no Brasil, a conta de luz pode ficar mais barata? A médio prazo, com certeza sim. Havendo garantia de que todo ano serão realizados leilões para a implantação de novas usinas eólicas no país, muitas empresas irão se instalar no Brasil e com isso aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, certamente os preços de instalação dessas usinas cairão e o custo do quilowatt também irá cair, beneficiando a todos os consumidores. Eu gostaria de saber como funciona o Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética no Brasil e o que nós vamos ganhar com isso. Nosso projeto de Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética prevê um conjunto de incentivos para a produção de energias limpas e renováveis. Essas energias têm uma tríplice vantagem. Em primeiro lugar, é uma vantagem para o industrial, para o comerciante, para o produtor brasileiro, porque ajuda a regularizar o fornecimento de energia. Em segundo lugar, aumentando a oferta de energia, também diminui o custo, portanto, ajuda o consumidor final brasileiro. E em terceiro lugar, são energias que não emitem CO2, portanto, contribuem para enfrentarmos o seríssimo problema do aquecimento global. Assistam agora uma matéria sobre a geração de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Transformar problemas em soluções. Um resíduo que se transforma em energia elétrica. Vamos ver como o bagaço de cana, resíduo descartado de usinas de açúcar e de álcool, se transforma em energia limpa e renovável. A cana-de-açúcar é plantada em vários estados brasileiros. Para uma maior produtividade, essa planta requer um clima quente, com alta incidência de radiação solar e umidade adequada. A região não pode ter chuvas muito frequentes, como acontece no norte do país, pois as precipitações em excesso reduzem a concentração de sacarose na cana. Cerca de 85% da produção brasileira está localizada no centro-oeste, sudeste e sul do país. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional, com cerca de 60% da produção. A cana-de-açúcar, depois de colhida, é transportada às usinas para a produção de açúcar e álcool. Lá, elas são lavadas e passam por moendas, onde são esmagadas até produzir toneladas de litros de garapa. Toda a operação é mecânica, monitorada por computadores dispostos numa sala de controle. Parte da garapa extraída vai para a destilaria, onde é transformada em álcool. A outra parte vai para a produção de açúcar. No processo de extração da garapa, vamos encontrar um subproduto muito valioso, o bagaço da cana. Essa fibra pode ser utilizada para a geração de energia elétrica. Então, vamos entender como funciona esse processo. O bagaço é transferido para as caldeiras, onde ele é queimado. O vapor gerado pela combustão vai para uma casa de força, onde as turbinas são acionadas e os geradores movimentados. Assim, a usina pode utilizar essa energia internamente e vender o excedente para fora. Outro resíduo da produção de álcool é o vinhoto, gerado nas destilarias. Seu aproveitamento energético é possível através da biodigestão anaeróbica, com obtenção do biogás.
O aproveitamento de todos os produtos e subprodutos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar mostra que nada deve ser desperdiçado. Para tudo existe uma solução. Melhor ainda quando ela é sustentável. Não percam no próximo bloco uma matéria que fala da produção do óleo de palma. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor. De acordo com o Balanço Energético Nacional, no último ano, as fontes renováveis do Brasil responderam por 47,3% de toda a energia consumida, número talvez alcançado somente nos anos 70. O aproveitamento dessas fontes é muito vantajoso. Aumentam a quantidade de oferta de energia, garantem a sustentabilidade e renovação dos recursos e reduzem as emissões atmosféricas de poluentes. Para que o país aumente cada vez mais a demanda por esse tipo de energia, faça o seu papel de cidadão e cobre iniciativas do governo. Você sabia que deixando seu celular conectado ao carregador e à tomada, ele vai continuar consumindo energia, mesmo quando a bateria já estiver totalmente carregada? Estima-se que cerca de 2/3 da energia que entra no aparelho durante sua vida útil são perdidos desta maneira. Portanto, fique de olho. Não desperdice energia elétrica, economize na conta e ainda aumente a vida útil do seu aparelho. Quando a bateria estiver carregada, retire o celular e o carregador imediatamente da tomada. O Viver Sustentável está de volta. Vamos assistir agora uma matéria que fala das vantagens da produção do óleo de palma. O óleo de palma, mais conhecido no Brasil como dendê, é o mais consumido no mundo, mais que o óleo de soja. Ele representa cerca de 35% do consumo de óleos vegetais. A palma é um dos óleos vegetais mais versáteis que existe. E você tem basicamente 2 tipos de consumo em regiões diferenciadas do mundo. Na Ásia, onde ocorre a maior produção, a palma é consumida como óleo de cozinha. Aqui no Brasil, as principais utilizações é no mercado alimentício e no mercado cosmético. O óleo de palma está presente em alimentos como sorvetes, biscoitos, recheios, massas, frituras, bombons, entre outros. Mas esse produto é tão versátil que também faz parte da composição de tintas e vernizes, na área têxtil, em cosméticos e na laminação de aço, como na indústria automotiva. Mas não para por aí. A palma também é utilizada para a produção de biodiesel. Cerca de 10% da produção mundial de palma abastece o mundo com combustível renovável e é usado na geração de energia. Desta forma, ele substitui o petróleo queimado em termoelétricas. Uma boa fração disso vai para a agroenergia, o que significa o seguinte: alguns países, principalmente na Europa, utilizam o óleo de palma como combustível para produzir energia. Da mesma forma que nós temos aqui no Brasil termoelétricas a diesel, eles têm lá termoelétricas movidas a óleo de palma. Também estão sendo feitos estudos para a implantação do uso da palma na cogeração de energia aqui no Brasil, assim como já acontece com a cana-de-açúcar. O bagaço da palma também possui alto poder calorífico. Mas apesar de ser um produto renovável, ainda existe uma polêmica sobre seu consumo e produção. Hoje existe uma campanha muito forte por parte de algumas ONGs contra o óleo de palma. A cultura da palma no mundo hoje, ela se estende por mais ou menos 10 milhões de hectares. E eu posso te garantir com certeza que dentro desses 10 milhões de hectares, você tem excelentes produtores que fazem de forma sustentável, que fazem nas melhores práticas possíveis agrícolas e de manutenção socioambiental. Como existem péssimos produtores que fazem em cima de desmatamento, em cima de problemas sociais. A mesma coisa na soja, a mesma coisa no milho, na laranja, em qualquer produto agrícola. Então você chegar e dizer, não utilize produto tal porque ele utiliza óleo de palma, você está cometendo 2 erros. Em primeiro lugar, você está generalizando produções que ocorrem em vários países do mundo. Em segundo lugar, ao propor que você retire um produto do mercado, você vai ter que substituir aquele produto com outra coisa.
Porque você não faz chocolate, não faz bala, não faz biscoito, não faz recheio, não faz massa, não faz cerca de quase 70% dos alimentos que você come sem óleo vegetal. Qualquer outro óleo vegetal precisa de uma produtividade até 10 vezes maior para equilibrar a mesma quantidade de óleo de palma. Significa que para substituir com soja, por exemplo, a área será 10 vezes maior. Então, se uma área é 10 vezes maior, as implicações ambientais são 10 vezes maiores. Esses são casos que devem ser analisados separadamente. A produção da palma no Brasil, na sua grande maioria, é sustentável, abre milhares de empregos, possui menores impactos ambientais e é essencial para a população mundial. Oi, meu nome é Susan, eu sou editora e eu gostaria de saber se a matriz energética brasileira ela pode ser considerada limpa. Sim, comparativamente a outros países, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 46% da energia utilizada, consumida no Brasil, é energia renovável, ou seja, energia que vem do etanol, da cana-de-açúcar, de hidrelétricas e a partir do carvão vegetal renovável e da lenha. Mas mesmo assim, 54% ainda vem de fontes fósseis. Oi, meu nome é Herman, sou autônomo e eu gostaria de saber do professor Tami se as licenças ambientais não podem atrasar os empreendimentos que são necessários ao desenvolvimento do país. As licenças ambientais são absolutamente indispensáveis. Elas preservam as nossas riquezas naturais, desde que concedidas de forma correta. Aliás, não são só as licenças ambientais, todo o processo de licenciamento, toda a legislação ambiental é feita não só para proteger os nossos recursos naturais, mas para que a construção das hidrelétricas seja feita de uma forma técnica, responsável, minimizando os impactos ambientais. Não percam no próximo bloco uma série de entrevistas com especialistas em mudanças climáticas. O Viver Sustentável pergunta: qual é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa? Letra A, China. B, Brasil. C, Estados Unidos. Ou letra D, Japão? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa. A resposta correta é letra C, Estados Unidos. O país é responsável por 36% do total mundial. O Brasil fica com o quarto lugar, principalmente por conta das queimadas nas florestas. O Viver Sustentável está de volta. Vamos assistir agora uma série de entrevistas com especialistas em mudanças climáticas. Acredita-se que a presença do homem na Terra remonta a dezenas de milhares de anos. Porém, somente nos últimos 50 anos, o ser humano começou a demonstrar preocupação com o ambiente em que vive. Em 1972, foi aprovada pela ONU a Declaração de Estocolmo, um dos primeiros documentos internacionais alertando o mundo quanto aos graves riscos ambientais causados pelo modelo de desenvolvimento vigente. Hoje, 30 anos mais tarde, os problemas ambientais alertados pela ONU na década de 70 praticamente não foram solucionados. Além disso, vivemos dois gravíssimos problemas: escassez generalizada de água e aquecimento global. Sim, hoje não há nenhuma dúvida de que o aquecimento global é uma realidade. O clima do nosso planeta lentamente está mudando e um trabalho feito pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que compilou todos os resultados científicos, mostra de uma maneira muito clara de que o clima já está esquentando. Ele aqueceu-se da ordem de 0,7 graus centígrados ao longo dos últimos 100 anos e esse aquecimento está se acelerando nas últimas décadas. O último relatório do IPCC, que é um relatório que é aceito por todas as nações e pela comunidade científica, já constatou que a mudança do clima é uma realidade e ela ocorre por conta da atividade humana.
Um dos exemplos que a gente tem para o caso do Brasil é, por exemplo, a ocorrência de furacão no Atlântico Sul. Por exemplo, o furacão Catarina, que aconteceu no sul do Brasil. É um fenômeno que não ocorria e que aconteceu em 2006, muito por conta da mudança do clima. As pessoas já notam que o clima está mudando na sua cidade, na sua fazenda. Já não faz tanto frio quanto antigamente. Já chove mais do que as pessoas percebiam antigamente. As cidades tinham uma tendência a ter garoa. São Paulo, Curitiba, os moradores já percebem que não garoa tanto. Então tudo isso está acontecendo e as pessoas já notam que mudou. O Brasil não tem séries temporais de dados meteorológicos de longa data que possa mostrar de uma maneira muito clara os efeitos dessa mudança climática no Brasil. É preciso montar um sistema de acompanhamento climático e ambiental muito mais detalhado do que nós temos hoje. Mas algumas séries temporais da ordem de 100 anos, por exemplo, do Instituto de Açúcar e do Álcool, aqui na Unicamp, mostra que as temperaturas mínimas no estado de São Paulo subiram cerca de 2 graus centígrados nos últimos 100 anos, o que é um aumento bastante significativo. No último século, a temperatura média da Terra aumentou 0,74 graus Celsius. Com esse aumento, os eventos climáticos vão ser mais intensos e mais frequentes. Então, o aumento dessa temperatura já ocasionou o maior derretimento das calotas polares, e isso já ocasionou o aumento do nível médio do mar de 17 centímetros. O calor durante o dia está cada vez maior. Isso a gente está falando uma escala pequena, que é a escala cidade. Mas mesmo nas fazendas, as pessoas já percebem, por exemplo, como todos os brasileiros já viram, que as chuvas tendem a ser mais fortes de repente. E tem inundações no meio da floresta amazônica, tem inundações no Nordeste, porque o calor faz com que o mar evapore mais. E se evaporar mais, tem mais vapor d'água para provocar chuva. Essa também é uma mudança climática que vai além da temperatura. Duas rápidas observações. Em primeiro lugar, é bom destacar que mesmo os Estados Unidos, que durante os últimos 15 anos vinham negando a ligação entre atividades humanas e as emissões de gases do efeito estufa, acabam de reconhecer esta correlação. Ou seja, em outras palavras, não há a menor dúvida, salvo raríssimas exceções, de que as atividades dos humanos, dos seres humanos, é que intensificaram as emissões de CO2, de gás carbônico e de outros gases do efeito estufa e, com isso, acirraram o efeito estufa e causaram o aumento da temperatura na superfície da Terra. Em segundo lugar, é bom destacar que mesmo que consigamos reduzir em mais de 50% as emissões de gases do efeito estufa, ainda assim, o gás carbônico que está acumulado na atmosfera durante esses 250 anos fará com que a temperatura da Terra suba em torno de 1,8 a 2 graus centígrados nos próximos 100 anos. Isso implica a necessidade de uma adaptação, ou seja, estes 2 graus centígrados a mais, no melhor das hipóteses, ainda assim causará grandes impactos nas áreas mais vulneráveis. E as populações dessas regiões, que poderão ser mais atingidas pelo aquecimento global, deverão já estar sendo adequadas, adaptadas desde o momento. Isto exige um processo de adaptação que deve iniciar imediatamente. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 580. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.500. Plástico rígido, R$ 600. E PET, R$ 1.400. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.